Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua casa, pela comunhão que temos, que Deus abençoe você grandemente. Amados, estamos então falando essa série sobre o tema lidando com duas naturezas. E agora nós estamos na situação de Abrão, já falamos da raça criada, que é Adão, e agora estamos falando da raça chamada. Na raça chamada, nós já apresentamos o primeiro conteúdo, que foi, amados irmãos, Ló, significando a vida da alma, significando a natureza humana, né? Abrão, natureza divina, óbvio. Mas agora eu quero avançar um pouquinho, dizendo para você que Abrão está bem. De repente ele é despertado. Quem que desperta ele? Sua mulher, Sara. Sara contata Abrão e diz para ele assim: eu tive uma ideia. Deus falou que vai abençoar a sua geração, não falou? Então, para que Deus abençoe a sua geração, você precisa ter um filho. Como eu sou estéril, então eu vou entregar para você a nossa serva, Agar. E você deita com ela e vai ter um filho com ela, então cumpre a vontade de Deus. Gente, olha o que a natureza humana faz. A natureza humana, ela tenta ensinar Deus. A natureza humana tenta bloquear a atitude de Deus com suas atitudes. A natureza humana tenta ajudar Deus. A natureza humana dita regra para Deus. É verdade ou não é? Ou já aconteceu com você, comigo aconteceu muitas vezes, amados irmãos, a pessoa ir orar e ditar regra para Deus. E dizer: Deus, o Senhor tem que me dar isso. Irmãos, isso é natureza humana. É o exercício da natureza humana. E agora a natureza humana de Abraão é despertada por quem? Por Sara. Eu disse lá no início da série que toda mulher na Bíblia representa a igreja. Sim ou não? Então Sara também representa a igreja. Sara também representa a igreja. E agora o que acontece? Sara desperta Abraão. Desperta ele em relação à sua natureza humana. Sabe, queridos, nós precisamos pesar tudo que nós fazemos como igreja, até mesmo a obra de Deus. Deixa eu te informar uma coisa muito triste, muito séria. Existem muitos pregadores pregando o evangelho de Deus sem Deus. Existem muitos profetas com P minúsculos profetizando sobre Deus sem Deus. Irmãos, é muito profundo isso. Alguém pode fazer uma caridade, mostrar um amor, achando que é de Deus, sem Deus. Então Sara acha que está fazendo uma coisa boa, mas essa coisa boa que Sara está fazendo é o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que é bom, mas não é bom. Parece que fazer aquela caridade é bom, mas nem sempre é bom. Parece que pregar evangelho é bom, mas será que é sempre bom? Tem pessoas, diz Paulo lá na sua carta, que prega, irmãos, por inveja, por interesse. Prega porque está tendo uma visão monetária, né? Então, precisamos entender o espírito, irmão. Onde estamos? Por que estamos? Quem nós carregamos? A quem nós alimentamos? A natureza espiritual ou a natureza humana? A quem damos crédito? A natureza divina em nós ou a natureza humana? A quem seguimos? Quem nos governa? O governo de Deus ou o governo humano? Aí está uma pergunta espiritual e profética. Abrão então recebe sua esposa querida, dizendo: olha, tenho uma ideia. Quem somos nós para ter uma ideia diante da grandeza do Pai? Quem somos nós para ter uma ideia, sendo que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça? Você já viu algum membro do seu corpo ditando uma regra? Não existe essa hipótese. Toda regra para o corpo vem da cabeça, vem do cérebro. Se o cérebro humano tiver um problema, o corpo acaba. Quando alguém tem um derrame, por exemplo, cerebral, ou um acidente vascular, ou uma AVC que chama, né? O que acontece, irmão? O corpo paralisa.
Por quê? Porque a ordem está na cabeça. Não vamos confundir, irmãos, e achar que a ordem está do corpo para a cabeça. Não, a ordem está da cabeça para o corpo. Então, como que tem que ser as nossas orações? Como que tem que ser os nossos pedidos? Senhor, escreve em mim a sua vida, a sua história, o seu querer, a sua vontade. Mas Abrão está dando ouvido para sua mulher. Abrão está ouvindo ela e ele achou legal a situação. Bom, Deus falou que o filho seria nosso, né, da nossa natureza. Seria meu e seu. Mas tudo bem, você acha que Agar dá certo? Vamos lá. Essa questão do vamos lá é problema, irmãos. Porque o vamos lá não está na vontade de Deus. O vamos lá está na vontade humana. E então, a Bíblia diz que Abrão deita com Agar. E de Agar nasce um filho que chama Ismael. Ismael significa a execução da vontade da carne. Ismael é o fruto da carne de Abrão e de Sara, porque Sara que deu a ordem. Ismael não é um fruto, irmão, da natureza divina, mas é um fruto da natureza humana. E todo fruto da natureza humana traz problema. Aí você olha para Ismael e vê que os problemas começaram logo. A Bíblia narra, irmãos, quando Ismael nasceu, né? Capítulo 16, se você ler de Gênesis, vai falar sobre o nascimento de Ismael. Depois você lê, você vai ver que Ismael nasceu e logo depois começou a ter problema em casa. Logo depois. A situação começou a ficar tão dura, tão ruim, amados irmãos, que Abrão teve que tomar uma decisão. Então, o fruto, amados, do exercício da vida humana, ele é amargo. Eva executou lá a sua vontade, né? Pegou o fruto, levou para o marido, comeu, perdeu a bênção. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes as pessoas acham que o salário do pecado é a morte, é assim, pecou, vai morrer fisicamente. Nem sempre. Nem sempre. Mas essa morte descrita está relacionada com separação, que o pecado separa o homem de Deus, né? E agora Abrão está em fel de amargura, porque ele tem um filho em casa, que é filho dele, só que não é filho da esposa dele, é filho da escrava deles. E agora a escrava, que antes era serva, escrava, tomou autoridade, porque se relacionou com Abrão. Olha que louco, irmãos. E esse fruto do exercício da carne traz problema. Trouxe problema para o casamento, trouxe problema para a comunhão. O fruto da carne, irmãos, ele executa separação. O exercício do fruto da carne é separação. É como, por exemplo, uma fofoca. Você acha que uma fofoca, irmãos, executa comunhão? Não. Uma fofoca executa divisão, claro. Se você vai fofocar com uma pessoa, claro, vai fofocar de outra pessoa. Você está colocando uma divisão entre aquela pessoa e outra pessoa. Está cheio de fofoqueiro no meio da igreja, no meio dos crentes. Sabe, irmãos, gosta de falar no nome dos outros. Isso aí é o exercício da carne, a natureza humana. E aí cria o quê? Polêmicas, brigas, divisões, dissensões. E a Bíblia diz que Deus abomina. O semeador de contenda, Deus abomina, né? Porque ele está executando a carne, ele está executando a natureza humana, ele está fazendo da natureza humana, irmãos, um governo, tá? E na realidade, o Senhor chama a igreja, porque o fruto do relacionamento genuíno com Deus, irmãos, é vida e paz. Quando nós voltamos ao princípio e nos relacionamos com Deus, existe um princípio de paz. Agora, quando essa relação é cortada, então existe um princípio de divisão. E a divisão, irmãos, ela abre um buraco
que nós chamamos de abismo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se a divisão começa com um abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, e daí entra um monte de situação, fofocas, mexericos, né? E aquilo vai aumentando, irmãos, ao ponto dessa divisão se tornar enorme. É o caso de Ismael. A divisão não tornou enorme? Hoje, os ismaelitas estão espalhados pelo mundo. Os ismaelitas estão, amados irmãos, olha, fazendo coisas absurdas. Tivemos agora aí uma situação, está vendo hoje de manhã na televisão, um homem bomba que explodiu, se explodiu, de cara 50 pessoas morreram na mesma hora. Fora não sei quantos feridos e mais outros que ficaram sumidos no meio dos escombros. Irmãos, Ismael está dando problemas até hoje. Então, essa questão, nós temos que espiritualizar 100% essa questão. Ismael é o fruto da carne. Deus queria Isaac. Isaac é fruto do Espírito. Você sabe o que representa Isaac 100% na Bíblia? Representa Jesus. Isaac representa Jesus, né? Ismael é fruto da carne de Abraão. Então, que possamos ser aprendidos com essa reflexão. A de número 5 aqui, olha, que possamos entender que Deus, irmãos, tem algo para a nossa vida. Estamos na raça chamada. Você faz parte da raça chamada. Aleluia. Amém? Vou orar e vou prosseguir com a reflexão ainda na raça chamada. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse momento. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos grandemente. O Senhor continue liberando vida, operando abundantemente. Deus, nós nos unimos agora em oração para a glória do Senhor. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, queridos.